Eu vou começar hoje o painel e o evento de hoje, basicamente, explicando um pouco do que é a virada ou de tudo que a gente está falando sobre o mercado de investimentos como um todo, né? O mercado, ele, a cada ano que passa ou a cada ciclo, ele tem algumas mudanças e a gente está chamando atenção para isso, que a cada mês que passa, a gente tem dado novo, então a cada dado novo a gente atualiza algumas análises para trazer para vocês. Aqui, pessoal, vão ser 7 pontos que eu vou tentar abordar de uma forma sucinta e direta, mas o primeiro ponto por onde que a gente começa é basicamente pelas mudanças estruturais e regulatórias que deram embasamento para a gente conseguir ter o que a gente está tendo, o que a gente chama dessa virada do mercado, e para a gente ter um novo ciclo. São duas grandes macro mudanças aqui. Uma é a estrutura regulatória e a outra é a estrutura tecnológica e de negócios do mercado. Na estrutura regulatória, a gente teve basicamente 4 resoluções que mudaram esse setor. Começando pela RCVM 19, que foi onde basicamente veio da 592, que era a resolução de consultoria CVM. A RCVM 19, ela facilitou o registro tanto de consultores como de consultorias. Antes demorava mais tempo e trouxe para muito mais próximo do que é a velocidade de se registrar e ter uma assessoria hoje é a velocidade de ter uma consultoria. A gente teve a 178 e a 179, principalmente a 179, que veio a partir da mudança e levando a transparência e toda essa discussão de transparência, que é quase que o vetor principal aí da discussão dessa nova virada. E a CVM 175, que é o novo marco regulatório de fundos, basicamente que ainda não traz tantas mudanças, mas que a gente vai ver uma mudança, obviamente, em 10 anos, que é basicamente o ciclo que a gente está começando agora. A parte do lado direito, basicamente, é para a gente discutir a mudança tecnológica e de negócio. O que teve com as mudanças? Primeiro, as plataformas de Wealth Service ou de MFO Solutions, tá? De XP, BTG, Safra e outras plataformas, onde elas começaram a dar a mesma capacidade tecnológica de escala, de produto que assessorias tinham para dentro das consultorias. Segundo ponto, um mercado muito mais desafiador para assessoria, com taxa de juros, ROA caindo, Net New Money caindo. Então, um cenário macro para assessoria, que era quase que perfeito em 2016 a 2020, ele se torna de 2021 a 2025 um cenário cada vez mais desafiador. A gente teve o terceiro ponto, que é agora a quebradeira de ativos que a gente teve, e a gente vai falar um pouco mais, e os problemas de imagem que basicamente tiveram como a gota d'água o Banco Master, tá? Que afetaram não só a imagem das corretoras, mas também as imagens das assessorias, e trouxe à tona todo o problema de conflito, que acabou também trazendo toda essa virada para o FII fixo. Então, não é um ou outro ponto, é um acúmulo de conversas, é um acúmulo de mudanças que vem acontecendo e que fazem com que a gente entre nessa virada como um todo. E aí, pessoal, mais uma vez, é importante a gente entender o contexto histórico da nossa indústria para a gente entender para onde a gente está indo. A gente começou basicamente essa profissão, essa indústria lá em 2001, ou seja, faz agora em 2026, 25 anos. A gente pode ter 2 marcos em 2001, seja a fundação da XP ou a formalização por parte da CVM da profissão especificamente. Óbvio, a profissão é muito mais antiga, ela já existia antes, mas a formalização de início da assessoria começa em 2001. Em 2006, a gente começou a ter a difusão do home broker via, basicamente, a internet e o fim do pregão da Bovespa fisicamente. 2011, a primeira grande mudança, então, ou seja, 10 anos depois, de novo, de um início, começa a grande mudança, que é a mudança que eu já comentei, que é a mudança de renda variável para multiproduto, e foi aqui que muitos players que se entraram numa linha quase que a gente está vivendo hoje, contra a mudança de ir para multiproduto, porque o ROA de renda variável era muito maior, porque ele não queria dedicar o tempo que ele dedicava hoje, naquela época, para cliente de renda variável, para clientes de renda fixa ou de fundos que davam ROA menor, e acabaram ficando para trás nesse desenvolvimento da indústria que aconteceu de 2011 a 2021. A gente teve outros marcos no meio do caminho, seja a entrada basicamente do Itaú no cap table da XP, que quase que abriu as torneiras dos bancos para captação de assessorias para dentro da XP. Para quem viveu essa época, era simples quase captar, né? Bastava sentar na frente do cliente, apresentar uma proposta, produtos eram realmente diferenciais naquela época e o cliente fazia a migração. A partir de 2020, a gente começa a ter um outro cenário para o setor que
começa a surgir, que são os contratos de exclusividade, e o marco a gente coloca aqui, que é a migração da EQI saindo da XP para o BTG, e a gente tem uma onda de liquidez. Mas principalmente essa onda de liquidez foi para quem entendeu esse movimento em 2011, reajustou seus modelos de negócio, cresceu, aproveitou todo esse movimento e aí sim conseguiu coroar a liquidez ou conseguiu fechar os contratos de exclusividades. E aí, obviamente, a gente passou também por problemas por causa, eventualmente, também desse momento. Aqui é uma tríade, né? Não tem um ou outro ponto. Por exemplo, 2016, 2017, a gente teve também o plano de trilhão da XP, o crescimento ou o início dos partnership dentro das assessorias. Todo esse movimento de crescimento são bolas de neve que vão se criando e vão fazendo o mercado se tornar ou chegar onde a gente chegou nos dias de hoje. E a gente começa agora em 2025, no final de 2024, um novo ciclo, que é o ciclo de transição da 178 e 179. Pessoal, o mercado B2B chega nessa transição já com 1 trilhão de reais investidos em pessoa física, basicamente. Então foram 25 anos para a gente chegar nesse primeiro trilhão. E se vocês forem analisar a atração e as mudanças no mercado, a gente imagina que deva demorar 2 a 3 anos para chegar no segundo trilhão. E aqui não é uma projeção, talvez para algumas pessoas que estejam olhando, extremamente agressiva, mas foi exatamente o que aconteceu com a XP e é exatamente o que vai acontecer porque, de novo, a gente começa a ter um mercado maior, que tem o CDI em cima, que tem o crescimento por cima e tem novos players entrando, que faz com que as coisas aconteçam. E o que são esses novos players? A gente tem um reposicionamento, a gente viveu de 2021 a 2025, basicamente um setor estagnado em questão de mudanças. Para quem estava acostumado a entrar em 2017, onde a gente tinha taxa de juros, 2016, 2017, taxa de juros baixa, e depois 2020, onde basicamente, ou 2019, 20, 21, onde a gente tinha quase que notícias semanalmente sobre o mercado de assessoria. De 2021 a 2024, a gente quase teve um marasmo ali dentro do setor, porque a gente tinha 2 grandes players posicionados e um setor num mercado mais desafiador, como eu acabei de posicionar. Agora a gente tem 2 forças quase que contrárias de 2 players se reposicionando ao longo do tempo. A gente tem a XP cada vez indo mais para o B2C, pela sua estratégia, que aqui quem está analisando, não sou só eu, né? Obviamente, na apresentação de resultado do quarto trimestre de 2025, era um dos pilares da empresa que estava como uma vertente, uma vantagem de crescimento da própria empresa. E no lado contrário, a gente tem um pré-anúncio ali da entrada do Itaú no segmento B2B. E é isso que faz com que o setor possa sair de 1 trilhão para 2 trilhões em 2 a 3 anos. Essa mudança e esse aumento de concorrência dentro do segmento B2B. Perfeito. Hoje, pessoal, o setor de assessoria, o setor B2B, ele chega a basicamente 16% de market share no mercado pessoa física. E se considerar a atração natural do segmento de B2B contra o segmento B2C, esse mercado chegaria a aproximadamente 25%. Perfeito? Só para vocês terem uma comparação, o mercado americano é algo em torno de 50-50. E isso a gente fala que com 2 players, basicamente majoritários, XP e BTG, a gente tem sim um terceiro player atuante, que é o Safra e outros novos players entrando, mas com os 2 players majoritários competindo entre eles e os bancos majoritariamente B2C, esse seria o cenário natural, considerando o crescimento ISOs. O crescimento como ele é hoje, ele chegaria a basicamente 25,75 lá em 2034, ou seja, chegaria basicamente, se você botar em 10 anos e botar 20 bi aqui, vai dar 5 trilhões de reais em 10 anos.